Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e a família de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Eu convido a todos a estar de pé. Estaremos orando ao Senhor. Eterno Deus e glorioso Pai, que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós te louvamos e bendizemos a Ti. Agradecemos a Ti pela oportunidade fecunda na manhã deste dia, genuíno e entoado a Ti, pela leitura da Tua palavra, pela vida dos Teus filhos, pela vida da Tua igreja. Agora, Senhor, eu lhe peço que tu continue nos ajudando, nos abençoando, que a Tua graça, Senhor, continue sendo extensiva às nossas vidas, ó Pai eterno. Ó Deus, derramando sobre nós, Senhor, o Teu amor, a Tua justiça, o Teu Espírito. Deus, que a Tua graça, Senhor, ó Deus eterno, continue, Jesus Cristo amado, abundante sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja. Deus, muito obrigado por tudo, pela riqueza e oportunidade. Ó Senhor, continue nos guardando, continue nos instruindo à luz da Tua palavra, Pai eterno. Continue nos alimentando, Senhor, ó Deus eterno, para que com boa vontade, com alegria, possamos continuar estudando a Tua palavra. Assim, ó Pai eterno, nós ficamos à dispensação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas ouve a nossa, aqui debaixo tem a chamada. Uma sonha no peito, mas nós vamos fazer, está debaixo do lado, por favor. Nós vamos agora dar uma Marcos fazer a nossa chamada aqui primeiro. Assim que ele fizer a chamada, nós vamos meditarmos um pouco no ensino dessa manhã. Pode vir, irmão, por favor. Vamos achar que essa mesa aqui é mais alta. Bem mais alta aí. Essa TV. A outra. Antônio Carlos Bueno. Marcos sou eu, presente. Aulineide Neves Souza.
Torres, Elton, Elialdo Torres, Ezequiel, Fátima Amaral, Francisco Salles, Gisele, Gisleide, Irene Rodrigues, João Amaral, Jonathan, José Manuel, Rodberto, Fabiana, Josimara, Luiz Paulo, Maísa Oliveira, Maria Aparecida Brito, Messias, Cláudia de Souza, Maria Luísa, Manuel José de França, Márcia de Souza, Mário Marques, Marta Nogueira, Natália Dias, Polícia Fátima dos Santos, Paulo Alves Peixoto, Rosana, Raquel, Renildo Oliveira, Rodrigo faltou, Rogeilson Oliveira, Sônia, Valdemar Pereira também faltou, Deise, Samuel Falcão, Deus abençoe. Obrigado, Marcos. Irmãos, vamos à instrução da palavra do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão? E às vezes com a máscara dá uma abafada e nós não temos a noção de aonde a voz está chegando audível. Falaremos sobre a reconciliação. Qual? A nossa reconciliação com Deus. As Sagradas Escrituras vai nos trazer esse entendimento e vai nos revelar que a humanidade ela se tornou inimiga de Deus e Deus resolveu escolher para si um povo para fazer para si um povo seu, um povo que pudesse levar o seu nome, um povo que pudesse representar Deus na terra, um povo formado dentro de um conceito de vida extraordinário, em que as nações, todos os povos pudessem olhar e reconhecer Deus, a pessoa do Senhor através daquela nação. Os irmãos sabem bem como que Deus escolhe um homem por nome de Abrão. Ele residia em Ur dos Caldeus, região do Golfo Pérsico, e Deus escolhe ele e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedece, e dali por diante Deus vai fazendo promessas, e Deus promete a Abraão que
dele levantaria um povo entre toda a humanidade decadente, uma humanidade que havia se obstinado-se pelo pecado, apaixonado-se pelo pecado, e Deus pega dentro desse povo, dentro de um conceito muito idólatra, que Abraão ele sai de uma terra onde a idolatria ela predominava, e Deus viu no coração de Abraão um espírito diferente dele. Ali Deus vai formar uma nação. De Abraão Deus vai suscitar de Abraão um homem por nome de Isaac, de Isaac Deus vai separar um homem por nome de Jacó, de Jacó o Senhor vai separar os seus 12 filhos, os seus 12 filhos vão constituir 12 tribos, o povo aumenta demasiadamente, e o povo cresce, e o grande crescimento dos hebreus, ele se dá dentro do Egito, e aí é dentro do Egito que eles se tornam uma nação muito populosa, e um povo muito populoso. Do Egito, Deus vai levantar Moisés como libertador, porque esse povo que foi para o Egito para fugir da fome, e foram convidados, o irmão sabe o conceito da história, como eles chegaram ao Egito. Do Egito, o faraó, aqueles que amavam eles, que haviam convidado, morrem, levanta-se outros governadores, outros imperadores, rei, e agora transforma aquele povo como escravo, e aí Deus levanta Moisés como libertador, e eles passam 40 anos no deserto, multiplicando, crescendo. Moisés morre e Deus levanta Josué, e aí Deus introduz eles numa terra, que a terra ali vai se formar a nação de Israel, que até os dias de hoje é onde eles estão. Foram expulsos, voltaram, exterminaram, voltaram, levaram eles para cativeiro, eles voltaram, e a terra que Deus deu dentro dos primórdios, e é onde eles permanecem até hoje, Deus cuidando deles. São os filhos da promessa, mas os outros povos em si que não são judeus. Todo povo que não é judeu, ele é intitulado, ele é tido como gentil. Gentil é uma descrição que diz aquele que não tem a marca, não faz parte da promessa, não são filhos de Deus, são somente criaturas de Deus, e aí é denominado gentios. Aí nós vamos aprender nesta manhã que há muitas barreiras que denominam esse povo de gentio. Por que só é considerado gentio? Além de toda a problemática que temos dito, existem alguns fatores que são predominantes na vida do judeu, que leva aos demais povos ser considerados e estar inseridos nesse grupo dos gentios. E nós chamamos isso de leis, vários tipos de leis, tá? E essas leis é que outorga, que dá poder de diferenciar judeus e gentios. Judeus, filhos de Deus; gentios estão daquém de Deus, criaturas, e não somente para Deus, mas também uma grande separação entre os homens. Houve-se, por esse motivo, levantou-se uma barreira muito grande entre os homens, entre os povos, entre os judeus e os gentios. E Jesus, ele vem para mudar todo esse cenário. É Jesus que vai fazer algumas mudanças, é Jesus que vai derrubar essas barreiras e tornando desses dois povos um único povo. Jesus Cristo, ele vai tirar as barreiras, tudo aquilo que é chamado assim de paredes de separação, tanto físicas como religiosas, como políticas,
Jesus Cristo vai tirar essas barreiras, só Ele consegue fazer isso. E aí é a hora que existe a possibilidade real, e através de Jesus, e através dessa possibilidade, Ele gera um único povo. Aí esse único povo que Ele gera, aí já recebe um outro nome. Nós temos falado dos judeus e dos gentios. A junção desse povo gera assim um terceiro povo. Nós vamos continuar tendo um cenário comum, os judeus e os gentios, mas o Senhor vai gerar um terceiro povo. Esse terceiro povo, como é que é denominado? Como eles são classificados? A igreja. Muito bem, obrigado, irmão Gilson. Dessa união, ele vai criar um povo chamado igreja. A igreja é a união de que povos mesmo? Oi? Judeus e gentios. Ok? Para Deus só existiam esses dois povos. Ah, mas não estou falando de nação, estou falando de povos. Para Deus, ou é judeu ou é gentio. Então, quando Deus olha hoje para a terra, Ele vê três povos. Deus vê judeus, vê os gentios e vê o quê? A igreja. É isso que existe para Deus hoje. Ok? Então, para ser igreja, aí precisa-se estar enquadrado, estar inserido em alguns conceitos bíblicos e conceito cristológico para ser considerado igreja. Então, ou eu sou gentil, ou eu sou judeu, ou eu sou igreja. Eu não quero ser gentil, não quero ser judeu, eu quero ser igreja. Existe essa junção. É possível ser igreja sem passar pelos judeus? Eu não vou ser judeu, eu quero ser só igreja. É possível ser igreja sem ser judeu? Eu sou gentil, mas eu quero ser igreja, mas não quero ser judeu. Os irmãos acham que é possível? Como é que se dá isso? A irmã Marta diz que através de Jesus é possível. Quem mais tem uma sugestão? É possível se tornar igreja sem ser judeu? Vocês estão. A máscara deixa vocês quietinhos, tímidos, né? Eu estou andando menos hoje. Politicamente isso, tá? Para me concentrar um pouquinho na filmagem e também para manter a distância. Mas eu gostaria de ouvi-los. É possível? A irmã Marta disse que é possível. Quem tem mais uma sugestão aí? É a igreja. Não tem. Então é possível ou não? Presbítero José, me diga aí. Acho que temos que fazer parte pela fé, né? De ser o povo de Deus. O senhor acha que tem que ser judeu, então, para se tornar a igreja, precisa ser judeu? Não precisa ser judeu, pode receber uma mesma promessa. Não, eu não estou entendendo. Precisa ou não? Tem que ser judeu? Não. Ok. Irmãos, eu vou dizer para vocês que tanto a irmã Marta como o irmão José está errado. Precisa ser judeu. Não é possível. A Bíblia diz que dos dois povos o Senhor juntou para fazer um. Se Ele juntou, eu preciso ser o quê? Jesus é o quê? Gentil é judeu. E eu estou enxertado em que tribo? Nós somos ou não somos Israel espiritual? Somos ou não somos judeu? Não tem como, irmãos. Porque para ter promessa, eu preciso estar em Cristo. Cristo é judeu. Eu fui enxertado nessa tribo. Que tribo que é mesmo? A tribo de Judá. Eu sou Israel espiritual. O que eu não preciso
É o que nós vamos falar nesta manhã. E agora nós vamos, talvez os irmãos responderam, e eu até sei porque a irmã Marta, o irmão José respondeu. O irmão José até chegou lá, mas ele bambiou. Ele falou: precisamos ser espirituais. Aí sim. Em ser judeu, relativo e guardar. Isso. A irmã Marta, quando ela me disse, eu até entendo. Relativo a isso. Ela, quando ela disse que não necessário, ela disse não pela a lei cerimonial. Ok? É isso. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque no contexto nós vamos entender o que é judeu, quais são essas barreiras que o Senhor ele retirou, tá? Quais são essas barreiras que nos fez a igreja e que nos deu essa condição? Dentro dessas barreiras, a maior barreira que o Senhor tirou foi a cerimonial. Eu, para ser judeu, de modo físico, eu teria que passar pela circuncisão. Mas eu não preciso, mesmo assim, eu posso me considerar um judeu porque eu estou em Cristo Jesus. Então, quando a irmã Marta diz que não precisa, é nesse conceito, e eu entendi. O irmão José quase chegou lá, mas ele chegou um momento que ele disse, ele voltou atrás, mas tudo bem, demonstrou consciência e entendimento, ok? Olha a nossa verdade, melhor dizendo, o nosso textual. Alguma dúvida, alguma pergunta? Era só a introdução. Eu sei que no decorrer dos nossos comentários, muitas irão surgir ou irão sanar algumas dúvidas. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A nossa verdade prática, que não está aí, tá? Tudo bem. Eu acho que eu estou bem. Isso é nossa consideração. Ok. Nossa verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Irmãos, a mesma lei que determina os mesmos conceitos que me garante tornar-me igreja, fazer parte do corpo de Cristo, me tornar igreja, os mesmos caminhos, os mesmos modos, cabe também para os judeus? Olha bem, os gentios não têm promessa que os judeus têm. Aí o Senhor quer nos fazer igreja, fazer os gentios e transformar também os judeus em igreja. O que eu tenho que fazer como gentio é a mesma coisa que o judeu também tem, no mesmo caminho a trilhar? O judeu já está lá na metade do caminho e eu estou lá no princípio, minha caminhada é diferente, né? É isso? Não. Tá? Para se tornar igreja, os dois têm os mesmos deveres, o mesmo caminho. Ok? Não existe diferença. Por isso que eu posso dizer, não existe diferença entre judeus, gregos, bárbaros, todos diante, para a cruz de Cristo, todos são iguais. Para se tornar igreja, todos. Ok? Então, a partir daí nós vamos entendendo que Jesus Cristo realmente ele fez um novo povo, um povo diferente. A igreja, ela pode ser formada de todos os gêneros, ok? O judaísmo não, mas a igreja sim, ela é formada de judeus, de gregos, de bárbaros, de todos os povos. E o judeu, porque ele é circuncidado, tem uma marca, tem uma promessa, ele tem vantagem, ele tem primazia, ele é mais chegado. Não existe isso para o conceito de igreja, todos são iguais.
Ok? A leitura bíblica em classe está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, entre judeus e gentios. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliando ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam. Quem que estava longe? Gentios. E quem estava perto? A evangelização foi a só quem estava perto e quem estava longe? Está vendo a necessidade? A mesma evangelização, a mesma anunciação, tá? Tanto aos que estavam longe como aos que estavam perto, tanto aos gentios como aos judeus. Quando ele usa, quando ele usa essa informação aos que estavam, evangelizou a paz aos que estavam longe, aos que estavam perto. Quando diz aos que estavam longe, aos que estavam perto, ele está colocando o povo longe e o povo perto. Estava perto do quê? Do que os gentios estavam perto? Os judeus estavam perto do quê? Igreja. Oi? Igreja. Da igreja? Do que os judeus estavam perto? Do que os gentios estavam longe? Conhecimento de Deus. De Deus. Conhecimento. Deus se revelou a quem? Aos judeus e não aos gentios. Quem conhecia Deus? Os judeus e não os gentios. A quem era a promessa da salvação? Aos gentios ou aos judeus? Aos judeus, aos gentios não tinha promessa. Lembra do diálogo com Jesus e a samaritana? Lá no poço? E Jesus e a samaritana se encontram no poço de Jacó. E ali a samaritana diz: olha, há uma confusão. Nós que somos samaritanos somos gentios. Dizemos uma coisa, vocês dizem outra, e isso é Jesus Cristo que está dizendo. Jesus Cristo diz: vós samaritanos, diz uma coisa, diz outra, vocês não sabem nada. Será que vocês não sabem que a salvação vem de onde? A salvação é ok? É para os judeus, vem dos judeus, é para os judeus. Jesus Cristo diz isso a samaritana. Mas ele diz agora, só que chegou um momento, uma hora, e a hora é essa, em que nada disso agora tem mais valia. Nada disso mais tem valia. Por quê? Porque, em verdade, a salvação vem dos judeus, mas ela é para um, também é para o outro. A promessa dizia respeito só aos judeus. Eles estavam perto, nós estávamos longe. Quem é que vai encurtar agora essa distância? E aí o que vai acontecer com a morte de Cristo? Isso aqui só é apagado. Todos agora se tornam o quê? Porque Cristo vai fazer essa ponte. Cristo vai tirar essa distância. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai da mesma forma, no mesmo modo, no mesmo conceito, a mesma distância, mesmas garantias, mesmas promessas. Assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos da família de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Já não somos mais o quê? Gentios. Já não somos mais estrangeiros. Já não somos forasteiros, já não somos desconhecidos. Mas nós somos o quê? Mas somos o quê, irmãos? Concidadão dos. Estamos condicionados. Estamos incluídos a nos tornarmos
promessa, cidadãos dos céus. Aos judeus, em referência aos judeus. Tudo bem até aí? Alguém lê para nós essa introdução aí? Nós vamos acompanhando e eu quero ouvir também a leitura para levar os irmãos à participação. Por favor, quem pode fazer essa leitura? Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos desta mudança. Obrigado, está aí. Por isso que eu pedi para que a leitura fosse um pouco mais extensiva. Alguém lê para nós o versículo de número 11 e 12, que está inserido exatamente ali no capítulo 12, versículo 11 e 12. Enquanto alguém encontra, eu vou repetir só o início da leitura que o irmão Deus fez. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreve o que o apóstolo Paulo fala sobre a situação desesperadora dos gentios. Qual era a situação deles antes do que? Antes dessa advertência, mais o agora. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo de dois tempos, passado e presente, ele está dizendo. E logo ele vai introduzir o futuro. Olha, lá no versículo de número 11 e 12, nós vamos encontrar o passado, mas no 13 ele vai dizer o agora, o presente. Ele está dizendo, nesse momento, aconteceu alguma coisa extraordinária que mudou essa situação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Versículo, por favor, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E sem Deus no? Sem esperança, sem promessa. Olha aqui, ele está dizendo qual era a nossa situação. Lembrai-vos que vós no passado eram gentios na carne. Ele, sabe o que ele está dizendo isso? Não era exatamente porque vocês se sentiam, era a realidade de vocês. Vocês eram gentios na carne, não tinha promessa, e considerado por aqueles que são circuncidados, pelos judeus, ele está dizendo, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e separados da aliança da promessa. Olha, separado da aliança da promessa. Aliança da promessa, separado da promessa dos judeus. Sem esperança, não tinha esperança, não tinha o que vocês fazerem. E acima de tudo, sem Deus. Sem Deus. Existe um conceito que alguns dizem que é fácil se tornar judeu quando é só se circuncidar, fazer sua aliança e se torna-se judeu. Muitos se enganam com isso. Tá? Havia estrangeiros dentro de Israel que, para viver dentro de Israel, para que eles pudessem entrar em Israel, entrar no templo, para que eles pudessem viver nas casas israelitas, obrigatoriamente eles teriam que circuncidar-se. Era uma espécie de estar dizendo: olha, eu aceito a sua lei, o seu Deus, a sua crença. Mas esse povo
eles não eram considerados judeus. Os judeus não os consideravam. É tanto, irmãos, que nós vamos encontrar isso muito claro nos samaritanos. Os samaritanos, eles se consideravam parcialmente judeus, mas os judeus não os consideravam judeus. Tá? Por quê? Porque nós vamos entender logo a linguagem paulina. Paulo vai dizer que, até ele vai dizer, eu sou judeu de judeu, ou seja, eu sou sangue puro, não sou arranjado por aí, sou judeu de judeu. Então existe o judeu ortodoxo, existe aqueles judeus que eles são somente pelo sinal, não são de sangue. Então há uma diferença bem grande. E a promessa diz respeito àqueles que são filhos de Abraão, através do sangue. Os outros eram considerados aquilo que nós chamamos, quando adotivos, bastardos. Cristo desfez essa inimizade entre os homens, judeus e gentios. Quando fala homens, está falando sobre judeus e gentios. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, essa guerra, essa briga entre judeus e gentios. A parede da separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso. O que isso quer dizer? Aqui nós temos a imagem do templo, tá? O pátio, o externo e aí vai. Aonde que os gentios podiam entrar aqui? Oi? No pátio? Eles podiam entrar no pátio? Os gentios? Aonde está o templo aqui, irmãos? No meio aí. É o templo aqui, ó. Aqui está o templo, onde vocês têm o slide que vai apresentar melhor. O templo, ele é dividido, nós já aprendemos isso no ano passado, né? Ele tem o pátio, que é o externo, correto? Depois ele tinha o quê? Aí vinha a construção, o templo. O templo estava dividido em quantas salas? Oi? 2 salas, é isso? O santo lugar e o santíssimo lugar. Quem podia entrar no santo lugar e no santíssimo lugar? Vamos lá. Olha lá, olha. O santuário, e dentro do santuário existe o santíssimo lugar. Ok? Átrio dos gentios. Aonde? Conforme o irmão Marco diz, cidade, portões. Ele podia entrar nos átrios, aqui. Mas dentro da igreja, dentro do templo, não podia entrar. Não podia entrar. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Ali, o acesso agora de todos os povos foi derrubado por Cristo. Lembra quando na cruz houve-se ali dentro, fisicamente, o véu do templo foi rasgado? Porque a parede da separação era feita, não era por edificações, era por cortina. E essa cortina lá no Novo Testamento chama-se véu da separação. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Está ali exatamente uma imagem que deixa isso bem claro. A derrubada da parede da separação. Assim não somos mais forasteiros, mas somos a família de Deus
temos acesso à presença de Deus. E pelo sangue de Cristo Jesus temos livre entrada no santuário de Deus. Vocês imaginam como que nos dias de Jesus, todos os homens, os judeus, podiam ir dentro do templo. E aqui, quem que pode entrar na igreja? Só os crentes, não é isso? Todos quanto querem. Mas naqueles dias o preconceito religioso, o conceito religioso era tamanho que não dava condições. Nós temos aqui um grande problema, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele foi preso porque ele levou, nos dias já de Jesus, a barreira ele tinha essa consciência, Jesus Cristo tinha tirado essa barreira, mas os judeus não permitiram. Ele levou uma pessoa que não era circuncidada e ele foi julgado, foi condenado, foi perseguido por esse ato. Cristo lhes fez inimizade. Primeiro, a parede da separação entre os homens. Entendemos. Segundo, ele derrubou, através do somópito vicário, tirou aquela barreira. Item 3, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que são: a lei mosaica consistia em quê? Primeiro, lei civil, diz respeito aos israelitas como cidadão, tá? É a mesma coisa brasileiro. Eu sou brasileiro, então as leis, existe uma lei que alcança, que me garante ser brasileiro. Eu nasci em território brasileiro, tenho os direitos, tenho os deveres como cidadão. Mesma coisa, tá? Conceito da lei mosaica. Foi Moisés, quando fala o conceito da lei mosaica, porque ela foi escrita, dada por Deus, escrito por Moisés nos dias de Moisés. Moisés determinou conceitos judeus para os judeus, então é chamado de lei civil. Segundo, a lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Efésios 2, 8 e 9. Permanece até os dias de hoje o conceito moral, tá? Que é destinado ao judaísmo. O conceito moral é para o judaísmo, tá? E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festas, lua novas e sábados. Esta é a mais complexa. Judeus têm 3 leis: lei civil, lei moral e lei cerimonial. Essa diz respeito como cidadão, essa como pessoa, ok? Como pessoa, e essa aqui religiosa. Essa é a mais complexa. Pode ver que a religiosa, ela é duramente abrangente. Ela abrange o quê? Ao sinal da circuncisão, ao sinal do judaísmo, a sacrifícios. Lembra que os judeus tinham que entrar no templo fazer sacrifícios, aquilo? Isso é lei cerimonial. Comidas e bebidas, o que ele deve comer, o que não come. Olha, não come carne de porco, não come isso é lei judaica, é cerimonial, tá? O que eles devem comer em determinado dia, o que não come naqueles dias, tá? Judeus comem pão levedado no período da vida deles, em outros dias eles não comem, tá? Então isso é lei cerimonial. Dias de festa que eles são obrigados, Deus deu dias de festa, nós temos dia dos pães asmos, tem várias festas, tá? Pentecoste, lua nova, tem um monte de festas que eles comemoram e guardam a lua nova e os sábados, o ano sabático, entre outros aí, tá? Então isso é a lei que é aquilo que nós são dogmas, são doutrinas, o que nós conhecemos aqui com esses termos, dogmas e doutrinas, tá? Isto para nós é uma lei dentro do cristianismo, dentro da igreja, para um Deus chamado de lei cerimonial. É aqui que vai sofrer mudanças, é aqui que gerou as barreiras. Aqui tem algumas barreiras, mas essas barreiras elas permanecem, porque eu não posso
me tornar judeu, porque eu não tenho sangue de judeu, desde a lei civil eu não posso ser considerado judeu. É isso que a irmã Marta disse naquele momento. Aqui eu não tenho condições. Aqui eu até tenho, eu posso, tá? Me importar como judeu, me vestir como judeu, ter barba como judeu, comer como judeu, falar como judeu. Lei moral. Cumprimentar como judeu, me aceitar como judeu. Eu posso, uma lei moral. É um costume deles. Isso eu posso. Mas não é aqui que o Senhor Jesus Cristo mexeu, fez mudança. Isso aqui permanece para os judeus. Isso aqui não é exigência. Mas a igreja, ela houve mudanças, houve aqui que houve aquelas barreiras na lei que? Cerimonial. Somente na lei cerimonial. Por quê? Porque as barreiras que nos ligavam a Deus não estavam na 1 e na 2, mas na 3. Tá? Olha lá, conceitos da lei dos mandamentos. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus, demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Circuncisão, está aqui o ato de circuncisão. Nós vamos aprender um pouquinho já, logo aí à frente vai falar sobre esse ato que deveria, por lei, teria que ser cumprido só no judeu do sexo masculino, no 8º dia de vida, tá? Que é o que nós conhecemos hoje como cirurgia de fimose. É a mesma coisa isso aí. Okay? Era feito só que em todos os homens, todos os meninos, uma cirurgia, e isso tem que acontecer no 8º dia. Tá? Essa é uma lei. E lá nós estamos vendo o sacrifício. Tá? Quarto item, olha lá em cima, em verdinho. Nós falamos terceiro, agora nós vamos falar do quarto item do primeiro tópico. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, somente ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Aí eu volto a dizer, Jesus Cristo ele vem mexer lá naquele tópico de número 3. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Pode ler novamente o que eu acabei de ler, por favor. Eu gostaria que alguém relesse novamente o tópico que eu acabei de ler. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Obrigado, mamãe. Vocês estão vendo isso aqui? Isso era uma repetição que eles tinham que fazer. E qual era o motivo dessa repetição que eles tinham que fazer? Sacrifícios, as guardas, isso aquilo. Por que eles tinham que fazer isso? Constantemente. Uma renovação de atos, entre eles cobertura de pecado, tá? Entre eles uma renovação, dizendo: Deus, lembra-se, nós estamos sacrificando para que a sua ira seja aplacada. Lembre-se, uma renovação de sacrifícios. O sacrifício tinha validade, um período. Qual era a validade do período do sacrifício? A validade máxima? Pelo menos 1 ano. Se eu fizesse um sacrifício agora, ele valia só por 1 ano. Eu poderia fazer vários durante 1 ano, mas não poderia deixar de fazer como judeus pelo menos um durante o período de 1 ano. Ele tinha essa valia. Vencia, tinha que renovar novamente.
Ok? Porque senão eu saía debaixo da conduta e da promessa de Deus. Aí Deus se aplacava. Por que isso vai ter mudança? Porque o sacrifício que fora feito agora, toda a lei, tudo aquilo, aquele pacote, Cristo cumpriu nele e disse: agora não precisa mais, eu paguei tudo. Vocês não estão mais devendo. Não precisa mais guardar o sábado, não precisa mais fazer sacrifício, não precisa mais guardar esses dias, porque tudo foi consumido, consumado em mim. Consumado em mim. Vamos pensar em algo interessante? Vamos lá. Vamos observar assim. Eu contraí uma dívida bem grande com um banco. Contraí uma dívida lá com um banco. E a dívida é de 10 lá. Aí eu não tenho, o tempo vai passando, aquela dívida vai para os juros, e ela vai triplicando. Você já viu naquele cartão de crédito que quando você não consegue pagar ou a fatura chega a ter o mínimo? Você paga o mínimo, pode passar pagando o mínimo por 10 anos. A dívida oficial some, você vai pagando só juros, né? Mas tem lá uma dívida. Por que eu não consigo pagar a dívida? Porque eu não tenho um recurso suficiente. Então eu só tenho um pouquinho, vou pagando um pouquinho, mas a dívida está lá. A dívida está lá. Não é bem assim que quem financia uma casa? Você financia uma casa, aí você vai ficando lá. É tanto que uma casa, você financia, ela custa 10. Mas quando você financia em longo prazo, ela vai, não sei para quanto você vai pagando só juros. E você pode observar que a dívida está lá. O valor do seu financiamento está lá. Porque você vai passar não sei quantos anos só pagando só juros. Você não consegue pagar aquilo ali. Só com muitos anos que você começa você pagou todo o juro, aí você começa a pagar o valor real, mas isso é uma questão de financiamento de um bem, de um bem que é considerado, casa é um bem jurídico, durável, tá? Então, aqui funcionou do mesmo jeito. Existia uma dívida grande que os homens não podiam pagar. Então o que eles faziam? Faziam um sacrifício, pagando o juro dessa dívida. Então todo mês, todo ano, ficou só pagando juros. E existia uma dívida, essa dívida foi contraída lá no Éden, com a queda. Não tinha condições de pagar. Então, o que Deus fez? Deus promoveu condições para que o homem pudesse viver, não ser executado. Aí ele diz: vou criar a lei para que vocês possam ir pagando devagarzinho para vocês não ser executados. Quais são? É essa lei cerimonial. O que vai acontecer com Jesus? Jesus Cristo vem com o bolso cheio de dinheiro, de condições, e vai fazer o quê? Quitar a dívida. Ele tinha condições, ele veio e ele dizia: eu tenho condições. Nesse caso, a condição era o sangue inocente, puro, imaculado, que ninguém tinha essa condição. Então, por não ser condição, a gente ficava fazendo o quê? Todo o judeu fazia o quê? Estava ali constantemente na tentativa. Aí Jesus Cristo vem e muda esse quadro. Ele vem e paga toda a dívida. Só que quando Jesus Cristo chega para pagar a dívida está entre quem? Quem foi que contraiu essa dívida? Quem é que... A quem Jesus Cristo pagou a dívida? Vamos lá. Eu vou usar aqui o irmão João ali. Irmão João, eu tenho uma dívida com o senhor e eu não tenho condições de lhe pagar. Aí tem alguém que gosta muito de mim para o senhor e vai lá e paga a minha dívida para o senhor. Acabou, resolveu o problema, não é isso? Para quem que Jesus Cristo, ele tinha essa condição? Para quem que ele pagou essa dívida? Para Deus. Foi para Deus? A nossa dívida era com quem? A dívida do pecado era com quem? Oi?
irmão, eu quero ouvir, eu gosto de levar vocês a pensar, eu gosto de cutucar com vocês, eu quero ver onde vocês. Vamos lá. Se vocês não arriscar, vocês não vão aprender. Quem devia era o homem. O homem devia, mas para quem? Para Deus. Para Deus? Não era para o diabo, não? Os dois. Eu gosto de cutucar vocês, né? Eu gosto de deixar vocês com dúvida, né? Não. Jesus Cristo pagou a dívida para quem, irmão Luciano? Para Deus. Olha que interessante, irmão. Quem tinha uma seta, uma promissória, e todo dia estava dentro de nós, e para quem que os homens procuravam pagar a dívida? Número 3, para quem todo dia os homens pagavam a dívida? Tentavam? Para Deus. Jesus Cristo veio e pagou a nossa conta para Deus. Quem que rasgou a cédula? Jesus. Deus. Diz, agora vocês não devem nada. Por quê? Porque Jesus pagou a conta comigo. Satanás é tão sujo que ele fez uma conta, viu? Nos endividou com Deus, sarcou fora e deixou a dívida para nós. Ele conduziu o homem ao pecado, o pecado nos endividou com Deus, ok? Aí ele disse, olha, o homem agora tem, porque não foi eu que pequei, eu conduzi o homem a pecar, então o homem pecou, eu conduzi o homem a pecar, o homem pegou, a dívida é dele, eu endividei ele. Sabe aqueles bobão que cai no conto de um de outro, que um que parece um bom amigo, né? Leva lá e enfia ele numa pirâmide, ele fica com uma conta desse tamanho, depois ele se vira com essa dívida. Foi o que Satanás fez conosco. Nos endividou até o pescoço, nos afundou, a dívida era grande, aí os homens passaram a se tornar endividados. E Deus, Ele é justo. Ele é justo, alguém tinha que pagar a conta. E quem que veio pagar a conta? Jesus. E quando ele paga essa conta, aí agora ele vai derrubar todas as barreiras, aquelas que foram criadas pelos homens, barreiras éticas, através das etnias, dos povos. Alguma dúvida? Tem, irmão José? Ainda não? Tópico 1, então, nós falamos sobre quatro itens, e o resumo dele é esse: a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. As ordenanças, as leis cerimoniais só podiam ser feitas pelos judeus, os gentios não podiam. E como é que os gentios pagavam a conta? Não tinha como, nem os judeus conseguiam entender os gentios. Aí Jesus Cristo vem e diz, vamos fazer o seguinte, vamos pagar a conta de todo mundo e acabou, tanto dos judeus como dos gentios. Tópico 2, pela paz de Cristo, Cristo fez um novo homem. Ele tirou a barreira, tirou a guerra, tirou a inimizade. Agora ele vai dizer, os judeus agora podem, os gentios podem ter amizade, podem comer junto, podem andar junto, podem ser um único povo, podem frequentar o mesmo lugar junto. Tá? A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Efésios 2 é o texto que nós lemos, 14 a 17, de um único povo, de dois povos fez um único povo, e esse povo nós aprendemos nesta manhã que chama-se igreja. Primeiro item, dentro do segundo tópico. O segundo tópico nós vamos ver a obra de Cristo. Pela paz Cristo fez um novo homem. Então, dentro desse segundo tópico, o primeiro item aqui, o subtítulo, segundo subtópico, o conceito bíblico de paz.
De forma geral, paz é a descrição do quê? Primeiro, o que é paz? É a descrição, é o conceito de boas relações, do fim de conflitos ou de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Quando Cristo ele tira essas barreiras, quando ele tira a inimizade, ele tem por objetivo de estabelecer entre os povos, ambos os povos, uma boa relação, o fim dos conflitos, a tranquilidade de estado físico e também espiritual. Tá? A morte de Jesus Cristo na cruz desfez as nossas inimizades com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Segundo subtópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Parte B do versículo 14. Essa expressão aponta para a conotação mais profunda, pois Cristo Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em vós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Tá? Isso por quê? Porque já ouviu aquela questão assim que alguém vem para a igreja, vem aqui vamos entender um pouquinho com esse exemplo. Está em aflição, em conflito, isso, aquilo, aí alguém vem para a igreja e diz, eu vou lá ouvir uma palavra, eu estou precisando um pouco de paz, tranquilidade. Aí vem para a igreja e ouve hinos, uma palavra, aí ele diz, olha que paz. Aí quando sai com o pé lá fora, o que acontece com ele? Acabou a paz. Chegou em casa, chegou no trabalho, as aflições, a luta, as dificuldades, a falta de paz está lá. E como resolver isso? Aí eu não vou na casa de Cristo ouvir Ele para que eu possa ter paz. Mas o que eu vou fazer? Qual a diferença? Eu vou convidar Ele para entrar na minha casa. Então aí, a permanência dele me levará a um estado de paz permanente, constante, não momentânea. Essa é a diferença. Por isso que a expressão conota a conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica no conceito de comunhão espiritual, comunhão, permanência. Ou seja, Cristo habita em vós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre os crentes e Deus, entre judeus e gentios. Agora, o único povo em Cristo Jesus. Não, nós que estamos do lado de cá, nós não temos noção do que esse texto, nós temos mera noção do que esse texto está nos dizendo. Mera noção. Vocês não sabem isso. Nós não temos consciência literária do que é ser judeu, do que é ser gentil. Vamos entender um pouquinho. Jesus Cristo está na casa dos judeus, sentado à mesa. Aí entra uma mulher e começa por trás de Jesus Cristo, nem vê quem é. Jesus Cristo está sentado porque os irmãos sabem que a mesa dos judeus é igual a mesa japonesa, baixinha. E aí ele joelha, se senta sobre os pés e os pés virados para trás. Quando ele entrava na casa dos judeus, normalmente se entra descalço, porque na porta alguém tira as sandálias, lava os pés e o indivíduo entra para dentro descalço. Aí se assentou à mesa. Aí vem uma mulher e começa a lavar, beijar os pés de Jesus, as lágrimas caem nos seus pés, e ela vai limpando os seus pés, lavando, e ela vai ungindo com unguento. O que os judeus falam nos seus corações? Se esse verdadeiramente fosse judeu e filho de Deus, ele saberia quem está aí. Não é isso? Porque eles tinham aquela mulher, quem era
Lázaro era judeu, a Bíblia não nos informa isso. Provavelmente eles eram de etnia gentílica, e é por isso que eles vão condenar. Vocês querem ver uma outra condenação? Jesus Cristo vai deixar, evidentemente, ele vai dizer o seguinte: chega uma mulher e pede uma bênção ao Senhor. O Senhor diz: eu não posso tirar a comida que é destinada aos filhos e dar ao quem? Aos cachorrinhos. O que Jesus Cristo estava dizendo? Quem era aquela mulher? Uma gentílica, Oi? Da Cilícia. Então, o que Jesus Cristo está dizendo? Como ela era tratada? Irmãos, para você ter noção, o judeu, hoje, nos dias de hoje, judeus, você não entra na casa de judeu, você não come com o judeu. O judeu não pega na sua mão para te cumprimentar. Ele te cumprimenta de longe, mas para ele, você é gentil, você é cachorrinho. Você não tem direito a Deus. Nos dias de hoje, o ortodoxo, os judeus, ele não come comida em restaurante se não for judeu. Deve comer. Judeu não compra de quem não é judeu. Deve negociar. O judeu é assim. A barreira é extremamente. Jesus Cristo, ele vem tirar a barreira se nós não temos a mera noção do que é essas barreiras que ele vai derrubar por terra. Para você ter noção, o judeu olha para você assim e diz: por que você está lendo a Torá? Vai falar com o judeu sobre o Antigo Testamento. Ele vai dizer para você: olha, por que você está falando comigo de algo que não te pertence? Você não tem esse direito. Ele é exclusivo nosso. Ele é exclusivo nosso. Agora, quando nós encontramos judeus messiânicos, que é aqueles que passaram pela conversão e se tornaram-se igreja, agora ele tem outro conceito. Aí é um judeu dentro do conceito sangue, mas ele deixou o judaísmo e vive o cristianismo, e ele passou pela conversão. Todos aqueles, essas barreiras é derrubada, mas enquanto ele não passar, as barreiras coexistem. Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Sobre, mudando, não sei se mudando de assunto, na guerra do Hitler lá, que ele ataca os judeus, não é? Ele ataca os judeus por causa disso aí, ou não? Também. O conceito nazista é que Hitler perseguiu na sua maioria, entre tantos outros povos também, mas a fúria de Hitler era grande contra os judeus, e ele matou 7 milhões de judeus. E ele se posicionou contra tudo isso, contra o sistema judaico, porque os judeus se sentiam um povo superior, e ele dizia que não existia povo como os alemães, os nazistas, um povo superior, e ele quis destruir esse povo para provar isso, ok? Entre outros conceitos, né? O conceito do nazismo é exatamente a superioridade da raça em todos os conceitos. Então eles são extremamente preconceituosos. Pastor, Paulo ele sofreu bastante, porque ele era um judeu convertido, né? E o que perseguia ele eram judeus religiosos. Sofreu muito. Mas Paulo foi de propósito, porque ele perseguiu pela religiosidade, pelo judaísmo ele perseguiu. Aí Jesus diz: agora eu vou provar para você quanto que você vai sofrer por causa do seu preconceito. Você perseguiu dentro do judaísmo, agora você será perseguido pelo judaísmo. Verás quantos que sofrerás por minha causa. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus,
entre judeus e gentios. Agora, o único povo em Cristo Jesus. Subtópico 3. A nova humanidade formada pela paz. Irmãos, eu acho que esse tema, esse título, ele é muito profundo. Olha o que o título está dizendo. Surgiu o quê? Uma nova humanidade. É como se Jesus está dizendo assim: eu formei um novo povo, um novo DNA, uma nova raça, no nosso entendimento. Eu formei. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O judaísmo com os gentios gera o quê? No conceito humano. No conceito humano, que povo que gerou? A junção de judeu e gentil. Samaritano. Samaritano era um povo sem identidade. Como nós aqui, a nossa maioria é. Quando eu olho para mim, por exemplo, qual é a minha descendência? Você sabe a sua descendência, a sua genealogia? Meu pai, uma grande maioria, era italiano, aí casou com a Índia. Deu o quê? Eu. E que você é? Brasileiro. O brasileiro, ele não tem pura raça, não existe pura raça brasileira. Alemão com alemão é alemão, japonês com japonês é japonês. E brasileiro, o que é? Uma bagunça. Não existe raça pura aqui, né? Não existem os pardos, os mulatos, cabelos, tudo quanto é jeito, exatamente, porque nós somos uma raça misturada, não existe. Todo aquele povo que veio, quando eu olho para o meu sobrenome, vou buscar a raiz, meu sobrenome é judeu, olha aí, é Oliveira, é judeu. Aonde que teve casamento de judeu com índio, só Deus sabe, entendeu? Só Deus sabe, mas aí vem. Então, mas aqui de modo literário nós estamos falando do judeu com os gentios, e naqueles dias que foram exatamente com os assírios, judeus com os assírios, gerou os samaritanos. Nós estamos a dizer aqui agora que no conceito religioso, no conceito espiritual, os judeus com todos os outros povos, seja quem seja, vai gerar uma nova raça, uma nova espécie espiritual, chamada igreja. Judeus é a raiz, todos os povos que se juntar ao judaísmo, dentro do cristianismo, gera igreja. É isso que é a obra de Cristo, ok? A partir desse lado surge uma nova humanidade. Qual? A igreja, onde não há circuncisão e nem circuncisão. Por quê? Porque tanto incircunciso como circunciso, se estiver em Cristo, ele é considerado o quê? Igreja. Circunciso fora de Cristo, ele é o quê? Judeu. Incircunciso fora de Cristo, ele é o quê? Gentil. Agora, incircunciso e circunciso em Cristo, ele é a igreja. Não importa se ele é circuncidado ou não, se ele estiver em Cristo, é a igreja. E acabou. Onde não há circuncisão e nem circuncisão. Colossenses 3 e 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre esse tópico. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades, acepção de pessoas, etnias e classe social desaparece. Romanos 2 e 11. Vamos chegar lá nesse texto? Estamos falando do poder da morte de Cristo, a obra dele, que nem todos têm real entendimento do que é. Romanos 2 e 11.
Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há nem gregos nem gentios. Um só povo. Gálatas 3 e 38. Gálatas. O meu não vai até 38 não. Deixa eu ver se ele está errado. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E como é que é chamado? Igreja. Igreja. Resumo desse segundo tópico. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Ou seja, o judeu agora vive com o gentil com o judeu, o bárbaro vive com o grego. Você sabe por quê? Qual é a diferença entre bárbaro e grego? Por que essa expressão? Bárbaro e grego. Os gregos, sabe aquilo, ó, educado, tem etiqueta, tem modos. Sabe entrar, sabe falar, sabe sair, sabe se sentar, sabe comer. Aí coloca uma mesa aqui, o bárbaro, o grego senta para comer com etiqueta, com talheres, arrumadinho, com lenço. E o bárbaro? Bruto na mão, assim. O que essa expressão só está dizendo? Não importa a formação intelectual, o nível cultural, não importa. Para Deus todos são iguais. É isso que essa expressão está dizendo. Alguma dúvida? É interessante entender o que nós estamos a falar, certo? Eu gosto muito, irmãos, de compreender as expressões e aquilo que corriqueiramente nós ouvimos e falamos e muitas vezes não temos nenhum entendimento real. Então, os irmãos, se tiver alguma dúvida, me pergunte que nós vamos tentando esclarecer aí, tá? Para enriquecer. E aí nós chegamos, irmãos, no terceiro tópico, tá? No terceiro tópico, está lá em cima. Qual é o terceiro tópico que nós vamos aprender agora? Qual é o terceiro tópico? Está lá em cima, olha lá. Por quê? Nós falamos do primeiro. Primeiro nós falamos que Cristo desfez a humanidade de inclusão, falando das barreiras religiosas, sociais, culturais. No segundo nós falamos sobre a paz, que Cristo, pela paz, ele fez esse novo homem, constituindo uma nova raça, através da paz, através dessas barreiras sociais, religiosas, cerimoniais, que ele veio e trouxe essas mudanças, tá? Agora nós vamos falar no terceiro, a questão da cruz. Pela cruz reconciliou com Deus num só corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Já ouviu aquela expressão, uma cajadada só matou quantos coelhos? 2 coelhos, não é isso? Olha lá, os homens eram inimigos entre si, judeus e gentios, e ambos inimigos para com Deus. Aí Jesus Cristo veio, com uma cajadada só, ele resolveu os dois problemas: a nossa inimizade entre nós, os homens, e também para com Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subtópico: Cristo se fez maldição por nós. Vamos falar do preço que foi pago, aquela dívida que nós havíamos
contraída. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12 e 2. Irmãos, Deus estipulou um preço. Havia um preço. E esse preço, ele não importava para ele o modo pelo qual ia ser pago, mas teria que ter aquele valor. Se seria com cartão de crédito, seria em cheque, se seria em bens. Mas ele disse: o valor é esse. Pelo modo qual. E qual era o valor? Tudo tem seu valor. Qual era o valor? Sangue inocente. Teria que ter a morte. Não era só cortar um dedinho lá. A morte. Extrair o sangue. Todo o sangue. Extrair todo o sangue do corpo. Quando imolava o animal, cortava-lhe a garganta e esperava ele eliminar todo o sangue e usava-se o sangue, ok? Mas o corpo, Jesus foi do mesmo jeito. Cortaram-lhe outros locais, não a garganta, tá? Por isso que Jesus Cristo, ele foi transpassado. A Bíblia já diz que ele seria transpassado. Transpassar, independente daqui para cá ou de lá para cá, transpassar, necessário é entrar e sair. Senão não existe, tá? Ele foi transpassado. Por quê? Quando furaram a mão e os pés e abriram feridas nas costas e sobre a sua fonte, ele perdeu uma quantidade grande de sangue. Ele já havia suado, perdido líquido no Getsemane, à madrugada. Logo após, uma coroa de espinho, ele perde muito sangue. Faz o corte para você ver nessa parte superior. Perdeu sangue. Depois, na chicoteada, abriu muitas vísceras, muitas vias nas suas costas e perdeu muito sangue. Aí depois, na caminhada, ele caía, o joelho dele rasgou, porque ele caía com o peso, caía, ele machucou os pés e o joelho, sangue, tá? Depois, abriram feridas nas suas mãos e nos seus pés, quando o cravaram. Só que ainda tinha sangue, e ele tinha que pagar o preço. Aí foi exigido o quê? Que ele transpassasse, e a Bíblia diz que ele seria transpassado. Aí uma lança profunda, longa, numa haste, adentrou um lado, saiu do outro lado. E vocês imaginem, irmãos, né? Ela saiu com a lança, depois ela voltou de novo por dentro. Ela não só foi, ela voltou, o carrasco puxou de volta, derramando todo o seu sangue, tá? Esse foi o preço. Porém, todavia, a Bíblia já dava um indício que seria no sistema romano que isso iria acontecer, porque era um sistema romano que daria essa possibilidade dele extrair todo o sangue, tá? Sem quebrar nenhum osso, porque a Bíblia não permitia que nenhum osso de Jesus fosse quebrado. Por isso que ele foi condenado à morte de cruz, mas ele não poderia, tinha outros tipos de mortes, mas a morte de cruz era a morte mais indicada, e os homens não sabiam disso, mas Deus estava trabalhando para que isso acontecesse, tá? Então ele morreu. Jesus Cristo sabia que ele ia morrer numa cruz, porque essa era um sistema romano de execução de condenados, que daria essa possibilidade. Por isso que ele é morto na cruz. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhados de chumbo e pedaços de ossos também nas suas pontas, para aumentar o sofrimento da chibatada. Aquele chicote, ele era um tecido, algumas ou enrolado
ou em correntes de couro, tá? Chama-se azorra, uma haste de madeira, tecia 40 pontas, 40 fios, amarrava esses 40 fios na madeira, ficava então parte do chicote, e no chicote, tanto na ponta como também em algumas partes, se amarrava pedaços de chumbo pontiagudos ou ossos pontiagudos. E aí um carrasco com o império, a cada chicoteada que ele dava, a cada açoite, era 40 chibatadas de uma vez só. 40 chibatadas de uma vez só, que acertava ali o condenado. E Jesus Cristo levou quantas chibatadas? Quantas chibatadas deram nele? 40. E 40 vezes 40 dá quanto? 4 vezes 4 é quanto? 1.600, pelo menos, cortes nas suas costas. Só que não era chicotinho, era longo. Então quando acertava a costa dele, alguns fios vinham onde? Acertava todo o corpo. 1.600 cortes espalhados sobre o seu corpo. Isso quando algumas azorras não tinha mais de um osso e mais de um chumbo em cada fio. Ok? Cristo se fez maldição por nós. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os. Era escárnio, era vergonhoso. Era vergonhoso. Apanhava em praça pública, tá? Depois de apanhar em praça pública, colocava a cruz e dizia a ele: agora você vai atravessar a cidade, levando a sua maldição, o seu castigo, para nele você ser morto. Foi isso que ele fez por nós. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Vitória na cruz sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Só através desse preço é que nós podemos ter acesso, ser reconciliados, sermos chamados filhos de Deus. E ele vai dizer: nós somos, vocês são os meus filhos, eu sou o vosso pai. É só através desse sacrifício que nós podemos orar. Só depois do sacrifício que nós podemos nos dirigir a Deus. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitou nossa reconciliação com Deus. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é, o mistério da reconciliação. Os judeus não sabiam, os romanos não sabiam, os gregos não sabiam, os bárbaros não sabiam, que aquele era o único modo pelo qual poderia o homem novamente ter acesso e ter uma reconciliação, gerar paz, amizade, harmonia entre Deus e a humanidade. O único modo pelo qual não existia outro. Não houve um nem o outro, não existirá. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo. Nós já falamos sobre isso e eu passei errado. Ok? Terceiro subtópico: reconciliados na cruz em um corpo, judeus e gentios. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Além dessa reconciliação possível, e vocês sabem qual é a maior evidência disso, biblicamente, dessa reconciliação?
em quem tem o maior exemplo bíblico, qual é dos apóstolos? É em Pedro, o apóstolo Pedro. Lembra o apóstolo Pedro? O próprio Paulo diz: olha, eu tive que repreendê-lo porque ele tinha conhecido Cristo, mas ainda havia essa barreira nele. Ele era dissimulado, na frente dos judeus era uma coisa, na frente dos gentios era outra. E o maior trabalhar de Deus na vida dele foi com Cornélio. Cornélio era gentil, estava orando e ele teve uma visão. E aí ele mandou chamar Pedro, para que Pedro fosse até ele. Mandou, aí Pedro estava orando, numa visão, viu quando chegariam esses homens. Mas aí Deus trabalhou na vida de Pedro, não só com essa questão aqui, ó, o preconceito para com outras etnias, gentios, mas também no conceito religioso dele. Quando o Senhor vai dar uma visão para ele, ele vai ver vários animais em um lençol branco e Deus vai falar a ele: mata e come. Ele disse: estou fora, sou judeu. Oi? Considerado Imundo. Aí Deus vai trabalhar em todas as áreas na vida de Pedro. Isso fica claro, essas barreiras pelo sacrifício de Cristo tendo toda essa mudança em todas as áreas, tá? Aí Deus vai dizer para ele: por que tu está tendo aquilo que é imundo, quando eu mesmo já purifiquei, já santifiquei através do sangue de Cristo? Por isso que quando hoje o Adventista sétimo dia te questiona sobre o comer carne e porco, o nosso respaldo está exatamente aí, ok? Pastor, a gente vê isso também no Velho Testamento, né? Quando Jonas era um judeu, né? Sim. E ele não queria pregar o reino das carnes, Sim. porque eles não aceitavam. Exatamente. Evidente. Aqui está então o propósito e a obra de Cristo. Essa reconciliação pela cruz, reconciliados com Deus, um só corpo, nos formando um só povo, tá? Então por isso que o irmão Marcos leu, e algum outro irmão que não me recordo mais leu, que em Cristo já não é mais nem grego, nem judeu, nem bárbaro e assim por diante. Reconciliados à cruz em Cristo. Olha que coisa linda e gloriosa. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente. Deus, os homens, judeus e gentios. A cruz fez essa ligação, acabou tudo. Tá? Uniu os homens a Deus, os gentios a Deus e aos judeus. Então formou-se a cruz, e a cruz é o símbolo do cristianismo. E isso daqui, na realidade, torna-se agora toda essa junção desses povos, inclusive Deus. Não existe igreja sem Deus. Então, o que nós temos? Muito bem. Ali a bandeira de Israel. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. As duas inimizades foram, os judeus e os gentios foram desfeitas.